Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Amor com Amor se Paga, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha, escreva nos comentários o que você está achando da reta final da novela. Vamos ao vídeo? Bel está em frente à sua casa, nisso o Cacá chega e diz, você me chamou, é? E a Bel diz, sim, Cacá. Eu passei a noite toda pensando, e o Cacá diz, pensando em mim, danadinha, um pouco de paciência que o casamento está chegando, hein? E a Bel diz, pois é, Cacá, eu descobri que eu ia fazer uma burrada. E o Cacá, peraí, eu não estou entendendo. E a Bel diz, pois é, Cacá, eu pensei bem e mandei te chamar. O nosso casamento, não vai rolar. E o Cacá diz, eu mandei você pensar, Bel. E a Bel diz, pois é, e eu pensei. E eu vi que o lance não ia ser legal, nós íamos ser infelizes, paca. Não ia dar certo. E, gente, o Cacá vai pra cima da Bel e dá uma surra nela. Roger chega bem na hora, arranca o Cacá de cima da Bel e bate no Cacá. Dá uma surra no Cacá. O Cacá também bate no Roger. E a Bel, gente, sai correndo. Enquanto Cacá e Roger estão brigando feio ali no quintal da casa da Bel. Bel entra correndo, chorando, e o Renato diz, o que houve, Bel? E a Bel diz, Renato, o Cacá me bateu, Renato, ele me bateu. Bel sobe correndo para o quarto e o Cacá continua lá brigando com o Roger. E o Renato vai lá para ver o que está acontecendo, enquanto a Mariana corre atrás da Bel para ver como ela está. A Mariana diz, Bel, me diga como que você está. O que foi? Me fala, o que aconteceu, Bel? Me conta. E a Bel chora muito e diz, Mariana, o Cacá, quando eu desmanchei com ele me bateu, ele é um covarde, ele me machucou, Mariana. Mariana abraça forte a Bel. Enquanto isso, o Renato chega correndo ali e tira o Cacá de cima do Roger. Cacá está batendo no Roger e o Renato diz, para com isso, cara. E nisso, o Renato fica no meio dos dois e diz o que aconteceu. E o Roger diz, o Cacá bateu na Bel. Ele bateu na Bel, ele é um covarde. E o Cacá diz, ela me fez de palhaço, Renato. E o Renato diz, você é um covarde, homem que bate em mulher, não vale nada, é um covarde, vai bater em alguém do seu tamanho. E eles jogam o Cacá no chão. E o Cacá fica lá chorando. E o Roger diz, Renato, esse cara é um sórdido, é um lixo. E o Renato diz, levanta daí, cara, suma daqui e não volta nunca mais. E na casa da Rosemary e Grace estão lá paparicando o Bruninho e ele está fazendo 3 mesinhos. Grace leva presentinho para ele, um chocalho, e diz para Rosemary que aquele não foi presente, que o presente mesmo é um macacão maravilhoso. E a Rosemary diz que não precisa, e a Grace diz, será que o Bruno vai vir? Será que ele lembra que hoje o netinho dele faz 3 meses? E a Rosemary diz, acho que não lembra não, né? E a Grace diz, mas com certeza o Johnny vai contar. E como eu estou aqui, o Bruno também vai querer vir, né? Sabe como é? E a Rosemary diz, mami, quando que vocês vão parar com essa briga de cão e gato? E a Grace diz, e eu que sei? E a Grace pede para a Rosemary se ela pode dar uma voltinha com o neném. A Rosemary diz que sim. Na casa do Anselmo e Gustavo estão conversando. E o Gustavo diz que no dia seguinte irá para a fazenda resolver os problemas. E o Anselmo pergunta quando que ele volta. E o Gustavo diz que antes do casamento da Mariana, porque ele é o padrinho. Nisso, Elisa e a Leonor chegam ali. A Leonor diz para o Gustavo trazer amoras da fazenda para ela fazer geleia. E a Elisa diz, lembra, Gustavo, quantas amoras nós comemos o tempo que estivemos lá? E o Gustavo nem olha para Elisa e sai, deixa ela falando sozinha. Elisa olha para o Anselmo e diz, viu? E o Anselmo diz, Elisa, insista. Elisa vai atrás do Gustavo e diz, Gustavo, bom, por que você saiu de lá daquele jeito? E o Gustavo diz, eu acho bobagem a gente ficar lembrando de certas coisas. A Elisa diz, eu só ia dizer que quando nós estivemos na fazenda, nós... E o Gustavo diz, eu quero deixar uma coisa bem clara, Elisa. O que aconteceu entre a gente não irá acontecer nunca mais. Não precisa se preocupar e nem ter medo de mim. E Elisa diz, se eu tivesse medo de você, eu não estaria aqui.
Não precisamos ser inimigos, Gustavo. E o Gustavo diz: você falou que não era mais para mim falar com você. E é isso que eu estou fazendo. Gustavo sai e Elisa fica triste. Enquanto isso, na casa do Vinícius, o Roger diz para o Renato que se ele não tivesse chegado lá, ele tirava sangue do Cacá. E o Renato agradece o Roger por ter defendido e protegido a Bel. Mariana também. Nisso, o Roger diz que precisa ir embora. E o Renato pergunta se ele vai votar domingo. Ele diz que sim, no Tito, e sai. E nisso, o Renato e Mariana ficam conversando. O Renato pergunta como que a Bel está. A Mariana diz que está mais calma. E o Renato diz que se o Roger não tivesse chegado na hora, ela tinha levado uma baita de uma surra. E a Mariana diz que absurdo, um covarde aquele Cacá, mas também ele estava com tudo pronto, né, para o casamento. E o Renato diz mesmo assim, não é motivo. E a Mariana diz que o Cacá é um covarde. E nisso eles ficam conversando. E a Mariana pergunta pro Renato como estão as coisas entre a Ângela. E o Renato diz, você viu, ela terminou comigo, né? E a Mariana diz, você vai deixar por isso mesmo? E o Renato diz, não há o que fazer. Eu pensei muito depois que ela me revelou tudo, sabe? E eu acho que foi melhor para mim. E melhor para ela, porque não dá para fugir da realidade, Mariana. E a Mariana diz, Renato, você realmente não gosta o suficiente da Ângela. Na casa do Nonô, Nonô e Zezinho chegam de carro e Nonô manda a Frosina tirar o pó do carro, passar um paninho no carro antes de ele guardar o carro. Frosina diz que não é limpadora de carro e o Nonô diz para ela obedecer. Nisso, o Zezinho conta para a Frosina que o Nonô prometeu fazer uma festa bem legal para ele no aniversário dele. Zezinho e Nonô entram dentro de casa e o Zezinho diz para eles brincarem, né? De bandido e ladrão. E o Nonô diz que já enjoou dessa brincadeirinha. Sempre a mesma coisa e é para o Zezinho inventar outra brincadeira. Na casa do Vinícius, Helena está conversando com a Bel, pergunta como ela está. A Bel diz que está melhor. E a Helena diz que o Cacá é um covarde. E a Bel diz que não quer falar sobre o Cacá. Nisso, Helena diz, o Roger, aquele teu amigo mecânico, esteve aqui. E a Bel diz, eu já sei o que a senhora está pensando e não se preocupe. Depois eu vou passar na oficina para agradecer a ele. E a Helena diz, o Renato já agradeceu. E a Bel diz, eu sei muito bem o que a senhora está pensando. Está pensando, para que ser amiga dele? Ele é um mecânico, a gente tem que olhar para cima. Ser amigo apenas de quem tem dinheiro, não é? E que essa amizade pode acabar levando em um namoro? E eu não posso namorar com um mecânico, não é isso? A senhora é igual ao Renato. Vocês dois não valem nada. Enquanto na casa do Nonô, Nonô e Zezinho estão conversando, e Zezinho diz, seu Nonô, no meu aniversário eu não quero ganhar roupa e sapato, não, eu quero ganhar brinquedo. E o Nonô diz, eu não posso obrigar as pessoas que vêm a te dar brinquedo, cada um dá o que quer. Mas é bom ganhar roupa, roupa é cara e a coisa está preta. E o Zezinho diz que quer apenas brinquedos. E o Nonô diz, sabe, Zezinho, quando eu morrer você vai ser muito rico. E o Zezinho diz, mas o senhor não vai morrer nunca, nunca. E o Nonô diz, ninguém vive para sempre. O Zezinho diz, o senhor sim. E o Nonô diz, é? E o Zezinho diz, sim. E aquele papel que vai dizer que eu sou seu filho, quando ficar pronto? E o Nonô diz, acho que logo, o advogado está cuidando de tudo. E o Zezinho dizia assim que o papel ficar pronto, como que eu chamo o senhor? E o Nonô diz, sei lá, de tio. E o Zezinho diz, mas se eu vou ser seu filho, eu não posso chamar o senhor de pai? E o Nonô diz, claro. O Zezinho chama o Nonô de pai e o Nonô se emociona. E na casa da Ângela, o Vinícius vai conversar com ela e diz, Ângela, primeiro de tudo eu gostaria de falar que eu ainda não conversei com o Renato sobre o que aconteceu ontem à noite, mas eu acho que você está errada. Eu acho que ele está adiando o casamento, mas não é pelo motivo que você está pensando. E a Ângela diz assim, seu Vinícius, claro que é. O tio Romão abriu os meus olhos. Fez eu ver que eu não posso e não preciso fugir dos meus problemas. Eu tenho que enfrentar tudo de frente. Por isso que eu voltei e contei tudo. Mas quem não sabe lidar com os problemas é o Renato. E o Vinícius diz, Ângela, você é uma menina linda. Eu sinceramente gostaria, sim, que você e o Renato se acertassem e se casassem. E a Ângela diz, desculpa, seu Vinícius, mas agora quem não quer o Renato sou eu.
E na casa do Nonô, Zezinho e Nonô estão no esconderijo brincando. Nisso a Frosina começa a chamar eles. O Nonô diz que é melhor eles irem ver o que a Frosina quer antes que ela desconfia. Nonô abre a porta e a Frosina pergunta o que eles fazem ali trancado no quarto tanto tempo. Nonô diz para a Frosina não se meter na vida dele. E a Frosina diz que sabe que o Nonô tem um segredo e que contou para o Zezinho, mas não contou para ela, e que isso é um desaforo. E na casa da Judite, Vinícius se despede da Ângela e da Judite e diz que tem certeza que o Renato vai procurar a Ângela, e a Ângela diz que não acredita nisso não. Enquanto no recanto, o Barreto chega lá com a Silvia, senta na mesa, pede um chopinho, e o Tito, assim que vê o Barreto, fica furioso e diz: ah não, tio Romão, não vou aguentar provocações de novo não, aqui não. E o tio Romão diz: calma, Tito. Tito se aproxima do Barreto e diz: saia daqui agora. O restaurante é meu, você não é bem-vindo, saia daqui. O Barreto diz: mas como assim? Isso aqui é um lugar público. E a Silvia diz: vamos, Barreto, olha lá, todo mundo olhando, a cara do homem, vamos. E a Santuza se aproxima e diz que o Barreto fica, porque o restaurante também é dela. E ela vota no Barreto. Tito diz: mas o restaurante também é meu. Saia daqui, Barreto. Saia daqui, você aqui não é bem-vindo. E o Barreto diz: mas como assim? Eu vou ficar aqui? Sim, é público. E o Tito diz: saia daqui. E a Silvia diz: vamos, ó, a cara do homem, tá furioso. A coisa não tá pro nosso lado. Vamos, Barreto. E o Barreto olha para todo mundo olhando para ele com cara feia e diz: é melhor ir embora, né? O Tunicão não tá aqui, nem o Sérgio. O Barreto levanta para ir embora e todos que lá estão vaiam o Barreto. E o Barreto e a Silvia saem rapidinho. Nisso, Tito olha para o tio Romão e diz: não, eu não aguento isso. A Santuza fica apoiando ele na frente de todo mundo para me desmoralizar. E o tio Romão diz: ela está magoada com você. E o Tito diz: sim, eu sei, mas não precisa apoiar esse calhorda. Me diga, tio Romão, me diga, quem irá vencer as eleições, eu ou ele? O tio Romão desconversa e sai. Enquanto isso, Grace está passeando com o Bruninho e o Bruno chega na casa da Rosemary e pergunta onde o neném está. Rosemary diz que foi passear com a Grace, o Bruno fica furioso, diz que a Grace não cuida direito, que ela que deixou a Filomena roubar o Bruninho, aquela confusão. E a Rosemary diz que a culpa não foi da Grace. O Bruno diz: então a culpa foi minha. A Rosemary diz: não, a culpa não foi de ninguém. E já passou. Nisso, Grace chega com o neném. O Bruno se aproxima, fica mexendo com o Bruninho e diz que foi dar os parabéns para ele, porque sabe que é naquele dia que ele faz 3 meses. E a Grace diz: lembrou? E o Bruno diz: claro que sim, eu sou avô dele. Como que eu ia esquecer uma data dessas? E a Grace diz: nossa. O Bruno diz: sim, trouxe até presente. E manda a Grace abrir o presente, é uma corneta. E a Grace diz: o quê? Você acha que ele vai brincar com isso com 3 meses de idade, seu Bruno? Me poupe. E o Bruno diz: vai sim, claro que vai. E o Bruno fica fazendo carinho no Bruninho, ele está dormindo. E a Grace diz: não mexe com ele, ele já passeou, já viu piu-piu, já viu au-au, já se divertiu. E o Bruno diz: piu-piu. E a Grace diz: sim, passarinho. E o Bruno diz: então au-au é cachorrinho? E a Grace diz: sim. E o Bruno diz: então miau é gato. E a Grace diz: por que não? E o Bruno diz: sei. Que bom, que bom. Eu estou vendo que você quer passar mais tempo com ele, Dona Maria da Graça. Para ele falar vovó. Para a primeira palavra dele ser vovó, e a Grace diz: me poupe. Criança de 3 meses não fala, seu Bruno. E o Bruno diz: eu não duvido de nada, ainda mais vindo da senhora. A senhora está querendo ensinar ele a chamar vovó. Daqui uns dias estaremos aqui conversando e o menino começa: vovó, vovó. E a Grace diz: me poupe, seu Bruno. Grace sai furiosa e o Bruno fica ali falando no ouvidinho do neném: vovó, vovó, que é para ensinar ele a falar vovô antes que vovó. E na oficina do Roger, a Bel chega lá, agradece o Roger, ele pergunta como ela está, e a Bel diz que o Cacá machucou muito ela, que bateu forte nela, mas ela não quer mais falar sobre aquele canalha. E nisso eles ficam conversando, e a Bel diz que não aguenta mais ficar na casa dela, porque o Vinícius e a Helena estão baratinados, tentando encontrar uma casa, que só tem 1 semana para se mudar. E o Renato sempre emburrado, e o Roger pergunta por que o Renato está emburrado. E a Bel diz que a Ângela deu um pé na bunda dele, e bem merecido, porque ele, assim que descobriu que ela era filha da Judite, que saiu fora.
E o Roger disse, ela é filha da Judite? Eu não sabia. E a Bel disse sim. E quando o Renato soube, ficou tratando ela diferente. É um cachorro, né? E o Roger disse sim. E o pior é que tem muita gente por aí que pensa igual a ele. A Bel pergunta o que o Roger acha disso. E o Roger diz que não é assim, que acha isso um absurdo. Na casa da Grace, a Silvia chega e conta o que aconteceu no recanto, que mais um pouquinho ela se escondia embaixo da mesa com medo de levar tiroteio, porque estava uma confusão, uma loucura. E a Grace diz que exagero, e a Silvia diz, mas você tinha que ver, o Barreto teve peito, quase foi expulso, né? Mas ficou lá, fazendo pose, tinha que ver. E a Grace diz, tudo bem, ó. As eleições já estão aí a gente vê quem ganha. E a Silvia devia estar no papo. Claro que é o Barreto. A Grace ficou olhando meio assim. E nisso, a Silvia pergunta como que o Bruno está. E a Grace diz que está cada vez mais gaga. Que não desgruda do neto, que fica o tempo todo lá, fica paparicando, que é um absurdo. E a Silvia diz, minha amiga, mas você não pode falar muito não, porque você é igual a ele. Antes, ia todo dia lá, qualquer coisinha, estava sempre lá com a Rosemary. Se ela espirrava, você estava lá do lado dela. E agora com o netinho, não pode falar do Bruno, hein, porque vocês são iguais. E na casa do Vinícius, ele chega em casa, a Mariana super feliz que já escolheu a mobília do apartamento e que é para o Vinícius e para Helena ver como o apartamento está ficando. Vinícius diz que vai e pergunta sobre o casamento, se será mesmo no Rio. Mariana diz que sim, para evitar confusão, né? E o Vinícius diz, vai que o seu nonô resolva aprontar. E a Mariana diz, difícil. Ele diz que não tem mais filho, mas para evitar, será no Rio. Nisso, o Renato chega ali e o Vinícius diz que eles precisam conversar. E eles vão para o quarto conversar. Na oficina, Bel e Roger estão conversando e a Bel agradece de novo o Roger. Diz que se não fosse por ele, ela teria apanhado muito mais. E o Roger diz para a Bel ficar longe de encrenca, mas que ela também aprontou muito com o Cacá. E a Bel diz que vai ficar longe de encrenca sim. E nisso o Roger diz para a Bel tentar ver o que há de errado com ela, porque ela provoca todo mundo, briga com todo mundo, agride as pessoas, briga mesmo com todo mundo, ofende, trata mal as pessoas, e é para ela pensar com calma o que há de errado com ela. Bel agradece e sai. Enquanto isso, Tito e o tio Romão estão conversando, e o tio Romão nota que o Tito está nervoso. E o Tito diz que realmente está mesmo, porque a Santuza saiu toda emperiquitada, toda bonitona, enfeitada, para ir para o Rio de Janeiro procurar apartamento para ir morar. E o tio Romão diz, mas foi combinado, as eleições já estão chegando, né, praticamente. E o Tito diz, sim, mas precisa sair toda embonecada, emperiquitada, roupinha nova, é jóia, nheco-nheco, precisa de tudo isso? E o tio Romão diz, sim, não era você que falava que ela estava sempre mal vestida, que ela estava sempre com o cabelo feio, que aquelas roupas dela eram horríveis, que ela tinha que se arrumar. Então, e o Tito diz, mas não precisa exagerar, né? Não precisa estar sempre nhenhenhé. E o tio Romão diz, isso aí é ciúmes. O Tito diz, conversa e sai. Na casa do Nonô e Zezinho estão brincando no esconderijo. E o Nonô fica um pouco tonto e pede para o Zezinho pegar água para ele. Zezinho, preocupado, corre e vai pegar água para o Nonô. Entrega a água, o Nonô toma. E o Zezinho diz, vixe, esqueci a porta aberta. E o Nonô diz, que porta? E o Zezinho diz, a porta do quarto. E o Nonô diz, corre fechar, diz que a Frosina venha se enfiar aqui. E nisso, o Zezinho vai para sair para fechar a porta. E a Frosina entra, gente, no esconderijo. E vê o Nonô e o Zezinho ali dentro de esconderijo. Ela fica olhando assim de boca aberta para toda aquela fortuna. Ela fica assim admirada, olhando para as joias, dinheiro, ouro. Ela fica assim pasma, olhando para toda aquela fortuna no esconderijo do Nonô. E o Nonô fica em choque também ao ver que a Frosina encontrou o esconderijo. O que vocês acharam, hein, gente? A Frosina encontrou finalmente o esconderijo. Escrevam nos comentários o que vocês estão achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus.